Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Passando aqui primeiramente, né, claro, para desejar a todos vocês um feliz ano novo, que seja um ano de prosperidade em Deus, né? Perdão, que não venha a ser um ano de prosperidade humana em nós, claro, pô, dinheiro é bom, carro é bom, casa é bom, e eu desejo tudo isso para vocês também. Mas que não venha a ser o nosso foco e que não venha a ser a única coisa que nós seremos prósperos esse ano. Que nós sejamos prósperos em tudo que nós nos propomos a fazer em Cristo, em Deus. Que Deus seja o nosso guia, que Deus seja quem está tomando conta do nosso coração, que Deus seja a pessoa que está à frente em tudo, direcionando nossos caminhos, direcionando nossas estradas, mostrando pra gente quais caminhos nós devemos seguir, enfim. Que nós possamos aprender isso em Deus. Estamos aqui para mais uma vez começar um trimestre novo, para começar aí mais um trimestre aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. O meu nome é Matheus Soares, eu faço parte do quadro de professores do canal e estamos aqui mais uma vez para falar sobre a revista Viver Mais Adolescentes. É uma revista que, da mesma forma que eu tratei no trimestre passado, para adolescentes de 15 a 17 anos, assim vou tratar com vocês de novo esse ano, né? Para adolescentes de 15 a 17 e para professores também, claro. Mas lembrando, aqui esse canal é para todos que quiserem ver, ainda mais uma aula. Tem diversas aulas aqui, onde a gente vai destrinchar diversas coisas sobre os desafios da adolescência. Esse é o tema dessa revista, da revista desse trimestre. O desafio da adolescência. Os desafios, né, da adolescência. Por exemplo, hoje, como vocês já devem ter visto no título, o tema 1 da revista é Domínio Próprio, uma estratégia de Deus. Poxa, já vai começar na paulada. E aí, vocês, adolescentes, assim, que são mais pra lá, são, animadíssimos, né? Ainda mais, 15 aos 17, aquela hora que os hormônios estão à flor da pele. Durante esse trimestre, nós falaremos sobre isso também. Por exemplo, a aula 2 é ficar agrada a Deus? Tem que vir ver. Vamos falar sobre a Bíblia nisso. Namoro cristão é possível? Essa aula sobre namoro tá boa, hein? Vocês não podem ficar de fora. Aula 4, virgindade, um privilégio dado por Deus. Nós vamos falar sobre tudo isso. Aula 5, fuja da imoralidade sexual. Cara, enfim, a gente vai destrinchar muito esse assunto de namoro, enfim, de relacionamentos na adolescência, né? E aí eu quero muito que você esteja conosco nesse período. Vai ser um tempo abençoador, com certeza. E a gente vai seguindo ainda, né? Porque, eu falei 5 temas só e você já viu o nível que tá essa revista, o nível elevadíssimo que tá essa revista. Aula 6, gravidez na adolescência. Aula 7, violência, o mal a ser vencido. Mas eu nunca bati em ninguém. Nem sempre a violência é só sobre isso, tá? Vem aqui, aula número 7, nós vamos falar sobre isso. Aula número 8, depressão, um desafio real. Fugindo do que muitos acham, que a depressão é falta de Deus, que a depressão é falta de surra, que a depressão é frescura. Não. A depressão é um desafio real da geração. Todas as gerações durante a história do universo passaram por suas dificuldades. Uma diferente da outra. Então, não vamos diminuir a sua dificuldade adolescente. A depressão é um desafio real. Fugir da depressão, se você está dentro, sair dela é um desafio real. Enfim, eu não sou profissional no assunto, não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, então não vou destrinchar aqui agora. Durante a aula nós vamos falar à luz da Bíblia isso, e vai ser uma bênção,
né? E assim, aula de número 9, preconceito, desigualdade rejeitada por Deus. Nosso Deus é um Deus justo. Nunca que a desigualdade vai ser abraçada pelo nosso Senhor. Aula de número 10, adolescente. Já fui adolescente e assim, eu sei o quanto é difícil a gente acertar na escolha da nossa profissão. Essa aí é uma das coisas mais difíceis na vida. Eu demorei muito, tanto que assim, eu acho que eu fui me achar na minha profissão aos 20 anos de idade. Então, tipo assim, eu vou fazer 24 anos agora. Eu tenho só 4 anos na minha profissão. Então, pra você ver, eu demorei, a gente demora mais e não tem problema. Mas a gente vai falar sobre como você faz para acertar na escolha da profissão. Como você faz para você fazer algo que seja da vontade permissiva de Deus. Entendendo que isso vai lhe fazer bem, entendendo que você irá contribuir e evoluir para o reino através das coisas que você fizer na sua profissão e afins. 11. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa aula de número 11, eu não vou falar muito sobre ela aqui agora, porque eu quero muito que você esteja aqui. Eu quero falar muito profundamente com você na aula de número 11. Então não falte, esteja aqui na sexta-feira, ali pelas 10 horas da manhã, meio-dia, às vezes quando atrasa um pouco, 7 horas da noite, no máximo, a gente vai estar postando aqui, tá bom? Aula de número 12, dinheiro, um assunto espiritual. Aula de número 13. Não, falando sobre a aula de número 12 primeiro. Adolescente que já ganha seu dinheirinho, como é que você está cuidando do seu dinheiro? É uma pergunta que você deve se fazer. Eu não fui instruído. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, gastei à toa. Então, assim, eu não fui instruído. Desejaria muito que alguém me instruísse. Então, você, adolescente, como é que você anda gastando seu dinheiro? E é um assunto espiritual, sim, senhor, tá bom? E aula de número 13, a última, porém não menos importante, nunca será menos importante. Drogas, um caminho de trevas. Bom, essa revista é incrível, 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 incrível. Não tenho o que dizer, assim. Cara, eu amo essa revista, não é a primeira vez que eu tenho acesso a ela. Das outras vezes, eu fui muito abençoado por ela. E eu já não sendo mais adolescente, já fui abençoado por ela. Então, assim, eu creio que vocês também serão, creio que pais serão, creio que professores também serão. Em nome de Jesus, é o meu desejo que nós possamos iniciar esse ano de 2023 com tudo, adorando a Jesus, glorificando a Ele, entregando tudo que é de direito dele para Ele, né? Enfim, e também focados e deleitados na Bíblia. Para mim é deveras importante que nós estejamos aí voltados a aprender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos lá? Aula de número 1. Domínio próprio, uma estratégia de Deus. A base bíblica para essa aula vai se encontrar lá em Provérbios 4, 23 e 27. Adolescente, Provérbios é o livro que tu apanha do início ao fim. É tapa na cara, soco na costela, murro na sua boca e tudo mais. É assim um verdadeiro livro assim que vai te quebrar ao meio para você aprender o melhor de Deus para sua vida. De verdade. Então assim, leia Provérbios, leia Provérbios. Essa aula tem a base bíblica em Provérbios, né? E o versículo-chave dela também se encontra em Provérbios 4, 23. E a base bíblica é Provérbios 4 inteira ali. E, assim, essa aula vai se encontrar... o versículo-chave, perdão, ele se encontra em Provérbios 4, 23, que diz assim: sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O objetivo dessa lição: compreender que a falta de controle das emoções pode trazer consequências ruins. Quantas vezes você, adolescente, já percebeu que quando você se exalta, você faz alguma besteira, quando você se exalta, você fala o que você não devia falar, você magoa seus pais, ou você acaba deixando seus pais com raiva, ou desgostosos com você? Quantas vezes a gente percebe que esse descontrole faz a gente perder meio caminho? Pois é, entenda uma coisa.
E ele vai trazer pra gente consequências ruins. O nosso Deus, ele é um Deus da colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Esse descontrole, muitas vezes a vida é sobre você engolir sapo. É sobre você ficar calado quando você deve ficar calado. É sobre você falar somente nos momentos onde você deve falar. Então, assim, nós devemos aprender isso para nós entendermos o que Deus deseja de nós, tá? Mas, o que a gente pode notar também, né? Esse descontrole, ele não nos leva para nenhum lugar bom. Só lugares ruins. Lugares que não vai nos trazer uma evolução em Cristo de quem nós somos. Então, assim, vamos entender isso, né? Amém? Ponto de partida. Por ser a adolescência uma fase de muitas mudanças físicas, psicológicas e sociais, é natural que uma série de sentimentos e emoções surjam no mundo interior do adolescente, no seu coraçãozinho aí, na sua cabeça, aquelas emoções que você nunca tinha sentido antes, né? Enquanto alguns conseguem lidar mais naturalmente com as mudanças, outros acabam ficando turbulentos ao experimentar emoções e sentimentos que lhe parecem tão complicados. Tanto que assim você vai escutar diversas vezes, você ainda mais que adolescente, já escutou isso, com certeza já escutou isso. Você tá muito rebelde. Isso tem uma explicação científica para isso. Nós estamos passando por uma adaptação do nosso corpo. Física, emocional, social e tudo mais, psicológico. Então acaba que a gente tá passando por muitas emoções. E se nós não tivermos o controle, nós acabamos deixando elas tomarem conta, sabe? Falar por nós, fazer uma baguncinha, e é isso que não deve acontecer, né? Então, assim, é por isso que a gente vai falar muito sobre o domínio próprio, né? O controle que nós devemos ter sobre as emoções que vem do Senhor para nós, né? Para estes, a mudança da adolescência se transforma em grandes problemas. Porque realmente se torna problema, né? Se torna problemática a forma na qual você vive, na forma qual você se relaciona com as pessoas. É horrível, é bem desgostoso mesmo, de verdade. Essa é a grande verdade, né? Mas enfim. Embora, na verdade, sejam alterações comuns do crescimento, causa problemas, né? Uma vez que os conflitos dessa faixa de idade são reais, o nosso papel, no caso meu, como professor de vocês, dos pais de vocês, líderes, pastores e enfim, é orientar vocês de maneira tranquila e adequada, para que tenham controle de suas emoções e passem por essa importante fase de vida sem maiores problemas. E assim, gente, eu tô falando isso, por que eu tô falando isso? Porque eu não somente passei por essa fase da adolescência, mas eu também tenho um adolescente dentro de casa. O meu irmão é adolescente, então eu tô vendo tudo que eu passei e ele passando. E sim, inclusive você quando passar disso, você vai ficar desgostoso de adolescentes, essa é a verdade. Aí você vai falar assim, eu não era assim não, mas você era, todos nós somos, e nós passamos por essa fase tão... não é que é ruim, eu entendo que existem processos que nós precisamos passar para amadurecermos e aprendermos. Porém, é uma fase desgostosa, né? Você não gosta de passar por isso porque é muita coisa, você sente que erra em tudo, porque suas emoções estão todas desreguladas, mas tá tudo certo. Para as mulheres, a adolescência é como se fosse uma TPM de anos, né? Ela demora. Mas Deus, ele nos dá graça para ter domínio próprio e conseguir dominar algumas questões da adolescência, né? E aí a gente vem para a introdução, que vai dizer a seguinte coisa: transformações físicas e hormonais, assim como psicológicas e sociais, marcam a fase da adolescência. Esse é um período de grandes ajustes no corpo dos adolescentes, preparando-os para a maturidade, né? Então, é isso que você precisa entender. São processos que estão te moldando para você ser maduro. Por exemplo, vamos supor que nós somos uma massinha na mão do Senhor, né? Toda massinha, se você for ver alguém fazendo uma escultura de massinha, no início ela parece sem forma. Mas só que ele vai amassando, vai modelando com a mão, aí vai mudando de forma, então tudo muda no período. Então aí nós conseguimos entender um pouquinho do que é adolescência.
Porque tudo se transforma, né? O nosso físico muda, começa a nascer pelos, ou começa a nascer espinhas. Por exemplo, comigo vocês podem ver, eu não tenho barba nenhuma. Mas eu tive muita acne, o meu rosto ele é muito danificado hoje por conta das acnes. Então, assim, são mudanças que acontecem na adolescência. Começa a nascer pelo no resto do corpo, é tenso, mas acontece, né? Então, assim, por quê? Porque nós estamos passando pela massinha ali, nós estamos criando uma forma do que realmente, de como realmente vamos ficar como adultos e futuro idosos, enfim. Esse é um período de grandes ajustes no corpo dos adolescentes. E assim, nessa fase é necessário que aprendam a lidar com muitas alterações, né? Tá tudo mudando, como é que eu vou fazer? Pois é uma loucura. Certamente essas alterações elas mexem com o nosso emocional. E para que não. E aí a gente tem que tomar conta, tomar esse cuidado para que não se tornem instáveis, né? Então, assim, nosso Deus, quando já sabendo do que ia acontecer, ele, na sua onisciência, tem em sua palavra as orientações. Quem aqui já ouviu falar que a Bíblia é um manual de vida? Pois é, Deus ele dá as orientações de como nós podemos lidar com essas questões, né? Com essa fase tão doída, tão de difícil aprendizado, né? Então, assim, a gente precisa estar ciente da palavra de Deus, precisa seguir essas orientações, a fim de que todos possam ter saúde física, espiritual e emocional, em todas as fases da vida. Assim que a gente aprende isso, a gente não tem só essa saúde, a gente não consegue só controlar os nossos sentimentos e mudanças na adolescência. São lições que nós levamos para a vida. E aí acabamos conseguindo lidar, controlar melhor, inclusive na fase adulta, na fase de mais maturidade, na fase jovem. Enfim, porque assim, por mais que nós passamos por muitas mudanças durante a nossa evolução como pessoa, nós também passamos por muitas coisas quando viramos jovens e adultos. E aí, esse domínio próprio nos ajuda a lidar com tudo, com os problemas, com as coisas boas, enfim. Então, sem mais delongas, né? Vamos para o primeiro ponto. São muitas emoções. É o tema do primeiro ponto. O Senhor Jesus, ele nos chamou para uma vida abundante, na qual usufruímos de liberdade e de paz interior. Apesar disso, ele não prometeu que nós estaríamos isentos da dificuldade. Ou que a nova natureza em Cristo anularia, pronto, você é crente, agora você não precisa ser mais humano. Não, a nova natureza em Cristo, ela não anula a nossa origem humana. Muito pelo contrário, nós continuamos sendo pessoas comuns, com emoções e sentimentos, né, que fazem aí parte da nossa humanidade. Sabemos que alguns sentimentos e emoções tendem a se misturar e causar algum desconforto na adolescência. E esse é o grande problema, é que eles vão se misturando. Então a gente vai sentindo diversas coisas na adolescência, né? Pois muitas vezes são sensações que a gente nunca experimentou por algum adolescente, né? Então assim, a gente nunca experimentou, então são coisas tudo novas. Então nem sempre a gente sabe como agir. Então vamos analisar como é que é alguns sentimentos. Paixão. Adolescente apaixonado, ele fala, é o amor da minha vida. E, enfim. E a paixão ela é um sentimento capaz de alterar o comportamento e o pensamento de uma pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão, ou aquilo ou quem, né, lhe causa paixão. A impulsividade, o desespero e a inquietação são algumas características de quem experimenta essa tal dessa paixão. Mesmo sendo intenso, esse sentimento ele é superficial e não sustenta por longo tempo. Diferente do amor. O amor e a paixão são duas coisas diferentes. A paixão é algo que passa. É algo, né, que é passageiro. O amor, sim, é algo que perdura. Porque o amor, gente, por mais que ele é um sentimento, ele é um sentimento que você escolhe ter. Pois é, depois a gente fala sobre isso. Não vou nem entrar nos pormenores aqui. Mas depois a gente vai falar sobre isso. 1 Coríntios 13, a Bíblia nos ensina a fugir das paixões juvenis. 2 Timóteo 2:22, também, porque assim, não existe adolescente forte o suficiente para resistir a uma paixão.
Por isso que fala para fugir. E mesmo assim, é possível ser prudente. E quando perceber o perigo, fugir dele. Assim como diz em Provérbios 22:3. Então, assim, é entender o momento de fugir. Outro sentimento que pega muito na adolescência é a baixa autoestima. Aquela autoestima baixa. Então, e assim, isso tudo é a visão deturpada, pobre e desvalorizada de si mesmo. Capaz de fazer com que a pessoa atribua a si valores que considera depreciativos. Por exemplo, você se achar burra, o burro, feio, gordo, magro, desinteressante, chato, fracassado e etc. Porém, a gente deve lembrar que somos tremendamente amados e queridos pelo próprio Deus. João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira, né, gente? Então, assim, nós somos escolhidos por ele. Esse aqui pega forte também na adolescência. A soberba, o terceiro ponto. Um dos três, o terceiro sentimento, né, que pega bastante. A soberba é o oposto da autoestima baixa, né, no caso. Porém, ela é tão nociva quanto a autoestima baixa. O sentimento de soberba leva o indivíduo a se sentir o máximo, o melhor em tudo. Ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele é mais poderoso e por aí vai. Qualquer conclusão que não coloque acima dos outros pode levá-lo a um sofrimento intenso. Por isso, a Bíblia nos aconselha o cristão a buscar o equilíbrio. Entender quem somos em Cristo para viver em Cristo e para Cristo. Filipenses 2:3. Quarto sentimento da adolescência, assim, que também é o que causa os adolescentes rebeldes. Os adolescentes costumam ter uma ousadia. E essa ousadia é uma ousadia, espécie de ousadia natural, sabe? E, de fato, a vida deve ser encarada com coragem. O que queremos tratar aqui, na verdade, é a ousadia irrefletida, né? Irresponsável e danosa. Aquilo que causa danos a você e nos outros. Que não calcula os riscos de determinadas atitudes, né? Que nem pensa, né, para tomar atitude. Muitos adolescentes entram em tremendas furadas quando se veem, né, desafiados pelos colegas a cometerem atitudes de risco, entre outros. Mas que, cara, você só tá provando a sua ousadia. É só isso. No final, muitos acabam arcando com prejuízos incalculáveis, tá? Incalculáveis. E para si mesmo, para sua família, enfim, dependendo do que acontecer. Então, assim, para esses casos, o conselho bíblico é ter domínio próprio. Provérbios 16:32. E assim, eu queria falar sobre algo aqui que não é exatamente um sentimento, mas é algo que acontece realmente quando você é adolescente. A comparação. A comparação é algo muito comum entre adolescentes, né? Muitos, por estarem insatisfeitos consigo mesmo, gostariam de ser como alguns colegas. Ou, se não, gostariam de ser como algum artista ou modelo famoso. Essas comparações e anseios não são saudáveis. Pois não é possível ser outra pessoa, né? A gente não nasceu para ser o outro, nós nascemos para ser nós em Deus. Além disso, todos possuem virtudes e defeitos. Então, por que não valorizar as suas próprias virtudes? E com a ajuda de Deus, melhorar os seus defeitos. Seja você mesmo e você vai se sentir muito mais feliz, de verdade. Ponto 2. E aqui eu já vou encerrar, porque essa aula aqui vai ser só 2 pontos. Porém, assim, ponto 2. Controle seus impulsos. A adolescência é marcada pela instabilidade dessas emoções, o que pode trazer dificuldade, tanto para o próprio adolescente, quanto para as pessoas ao seu redor, para sua família e afins. Então é preciso se esforçar. Adolescência, gente, é um esforço. É um trabalho que você vai fazer para você superar tudo isso, né? É para você amenizar esses efeitos dessa fase. Muitas pessoas comparam as emoções de adolescentes a uma montanha-russa, né? Pô, uma hora elas pulam de alegria, outra hora elas se abatem de tristeza, podendo o intervalo entre um e o outro sentimento ser pequeniníssimo, né? E aí a gente busca o ensinamento bíblico e a gente aprende que o coração ele é responsável pelos sentimentos e o centro da vida humana. Como é dito em Provérbios 4:23, né? Fala pra gente guardar o nosso coração. Então devemos voltar a nossa atenção para ele, porque a palavra também nos alerta. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. O adultério, a prostituição, o homicídio, o furto, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja
e a blasfêmia, a soberba, a loucura e todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É dito isso em Marcos 7, 21 a 23, né? Portanto, vigie o seu coração, porque os seus pensamentos e as suas palavras e ações dependerão sempre dele. Antes de tomar qualquer decisão, saiba que o coração não é confiável e muitas vezes nos engana. Jeremias 17, 9. Então assim, gente, quero falar aqui pra vocês agora algo muito sério. Escutem o tio Mateus aqui, né? Costumo falar muito isso pros jovens, mas escutem o tio Mateus. Não confie em si mesmo. Quando eu falo não confie em si mesmo, né, não é tipo assim, não se reconheça, você é menor. Não, não, não. Eu quero dizer, tipo assim, não ache que você tá no controle de tudo. Não ache que você tem o poder em suas mãos. Muito pelo contrário, nós cremos um Deus que ele é soberano, ele tem todo o poder. Então assim, entenda que na força do nosso braço, nada conseguimos. Mas na força dele, do Senhor, aí nós conseguimos alcançar tudo. Entenda que sem ele, de nada somos capazes. Então assim, nós devemos agir com a razão para superar esses enganos do coração e viver uma vida realmente como Deus deseja que vivamos. Para nós não cairmos nesses deleites do coração, porque eles realmente são enganosos. É lindo, é incrível, mas só que são enganosos e nos levam para a perdição no fim das contas. Então que nós tenhamos isso, que nós entendamos que o nosso Deus, que é soberano, ele tem o controle, não eu, não você, enfim. Em sua soberania, Deus ele nos deu emoções, mas nos deu também a razão, para que haja equilíbrio nessas atitudes, entendeu? Que não precisam se basear apenas no que sentimos, mas principalmente em como avaliamos cada situação da vida. Pense antes, ore a Deus antes, enfim. Mesmo que você esteja passando por uma fase da vida em que suas emoções e sentimentos estejam em ebulição, que ebulição? Eles estão saindo para fora. O que pode trazer desconforto e conflitos para o seu dia a dia, a sua razão deve ser sempre acionada, como um contraponto entre o que você quer fazer e o que você deve fazer. Então assim, entenda isso, né? Deus ele quer tratar com você, só que na sua mente também precisa estar alinhada com o que Deus deseja. Então assim, a gente pode entender dessa forma também. Então vamos lá. Você tem a capacidade de controlar o que você sente se você fizer o uso da razão e pedir forças a Deus, que é quem realmente pode entregar forças, né, para agir da maneira correta. Todos os seus desejos, sejam bons ou ruins, estão dentro do seu coração. Então você deve exercer o domínio sobre eles e realizar apenas aqueles que glorifiquem o nome do Senhor, pois foi para isso que você foi criado. Você não foi criado por qualquer outra coisa senão para isso. Somente para isso. Para que tudo que nós façamos glorifique o nome do Senhor. E assim, só para a gente concluir aqui, o domínio próprio ele é uma estratégia de Deus, porque ele te dá um autocontrole, trazendo o equilíbrio para que a gente possa administrar as nossas vontades e as nossas emoções. Dessa forma, a gente consegue entender a importância da submissão ao Espírito Santo. Entender que o Espírito Santo fala pra gente. As nossas atitudes precisam ser bem pensadas. A gente não pode agir por impulso. A pedra que foi atirada não pode voltar atrás. Quando você atira, ela não volta atrás. E nem as sensações e palavras. Quando a gente agiu, já foi. Por isso que a gente tem que pensar muito bem antes. Aquele que tem o Espírito Santo como guia, ele é impelido a desenvolver o domínio próprio. Porque o Espírito Santo ele vai nos guiando, ele vai nos mostrando. E aí a razão toma conta e a gente consegue, opa, pisou o pé no freio, opa, vou fugir desse pecado, opa, não vou cair aqui, enfim. Mas se você se sentir que será muito difícil, entregue tudo para Deus. E aí ele tem o controle de todas as coisas, como eu falei aqui. Então assim, a gente tem que entender isso aí, de verdade. O nosso coração e os nossos sentimentos serão guardados em Cristo. A paz de Deus, ela ultrapassa todo entendimento. Se a gente entregar tudo para Deus, nosso coração e nossos sentimentos serão guardados nele. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe o nosso ano. Abençoe a sua semana. Semana que vem estou aqui de novo para falar com você, adolescente. Ficar é algo de Deus, é algo que agrada a Deus. Venha e veja. Deus abençoe. Boa semana.